que os 3 principais ministérios que a igreja tem é o ministério de rei, é o ministério de sacerdote, é o ministério de profeta. Por isso que quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, ele não chamou apenas Moisés, ele chamou Arão. Quando os príncipes se rebelam contra Arão e também contra Miriam, porque ambos eram irmãos de Moisés. Eles pensaram, não, mas Moisés é nepotista. Ele só levanta na igreja, ele só levanta no ministério aqueles que são irmãos. E foi numa dessas que foram tentar a Moisés, e Moisés orou a Deus, e Deus falou, pede para todo mundo pegar a sua vara, o seu bordão, o seu cajado. E o bordão e o cajado e a vara que florescer, essa é a vara que eu escolhi. E aí você sabe a história, a única vara que floresceu foi a vara de Arão. Por que que Deus colocou Moisés como rei, Arão como sacerdote e Miriam como profeta? Uma igreja que não tem reis, que não tem sacerdote e que não tem profetas, é uma igreja perdida. Só que chegou um tempo nessa igreja chamada Emuná, que Deus vai começar a tirar dons de um apenas e vai espalhar para todos. E Deus não quer o domínio de um. Deus não quer que o Espírito domine sobre um. Por isso que Deus falou, Moisés, eu vou arrancar do Espírito que eu coloquei em você uma porção e vou distribuir com aqueles 70 homens e mulheres, para que 70 homens e mulheres se levantem como profeta, como juiz, como sacerdote de Deus dessa geração, e pare apenas de entrar na igreja para receber, mas comece a ser doadores de Deus dessa geração e profetas do Altíssimo. Até quando você vai ficar entrando na igreja só para receber? Vai de igreja atrás de igreja, de placa atrás de placa, pastor atrás de pastor, prédio atrás de prédio, visão atrás de visão, profeta atrás de profeta. Ei! Para! Acorda! Pega alguém no ombro do irmão que está do lado, dá uma chacoalhada nesse ombro dele e fala assim, meu irmão, fala para ele forte, meu irmão, Deus trouxe você aqui para chacoalhar a sua fé, e você vai sair daqui completamente diferente, porque a emuná de Deus vai se manifestar. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo de número 2. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, quem quiser trazer dízimos e ofertas ao Senhor, pode vir trazer e colocar aqui. Fica na liberdade. Pode trazer seus dízimos, suas ofertas, aquilo que Deus colocar no teu coração. Verso 28. Joel, capítulo de número 2, verso de número 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vou ler de novo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito
sobre toda a carne. Você não entendeu? Começou não entendendo. Deus não está dizendo que vai dar ao Espírito a um homem, como ele fez com Moisés, como ele fez com Noé, como ele fez com Abraão, como ele fez com Isaac, como ele fez com Jacó. Deus não vai dar o Espírito para uma pessoa apenas. Vou ler de novo com você, você vai entender. Deus não quer que você venha na igreja receber do. Diga do. Diga deu. Deus não quer que você venha receber do Espírito. Chega de ficar pulando de igreja atrás de igreja, buscando algo do Espírito. Para! Basta! Para de ser uma sanguessuga. Para de ser filha da sanguessuga. Sabe qual é o nome da filha da sanguessuga, Pedro? Não sei. Sabe? Não sei. Dadá. Que a filha da sanguessuga só sabe pedir. Tem gente que é filho de sanguessuga na igreja, só vai na igreja para pedir. Ô pastor, ora por mim. Ô profeta, ora por mim. Ô Deus, me dá. Ô Deus, faz na minha vida. Ô Deus, dá isso, dá aquilo outro. Minha mãe dizia um ditado assim para mim, ó, muitos anos atrás. Quer o ditado mesmo? Só venha a nós e vosso reino nada. Só quer venha a nós e vosso reino nada. Irmão, para pensar e seja honesto com você mesmo. Há quantos anos você busca na igreja só o vem a nós, mas nunca faz nada para o reino? Aí você age com Deus com barganha. Mas quando você precisa de Deus, você fica clamando, chorando e pedindo, e achando que Deus é obrigado a te dar porque você vive dentro de igreja. E viver dentro de igreja não significa estar com Cristo. Diga por quê, pastor? O diabo vive na igreja. Aí eu sei que tem um monte de teólogozinho de plantão que fica lá, aquelas coisas moagem toda, e os teólogozinhos ficam lá discutindo bobagem, falando assim, no corpo onde o Espírito Santo habita, o demônio não pode habitar. Aonde é que você leu isso na Bíblia? Pastor, mas eu ouvi a vida inteira. Você ouviu de doutrina, não de Bíblia. Aqui na Emuná você vai ouvir a Bíblia, não doutrina. Então observe. Quem é a igreja? A parede ou nós? A parede ou nós? E o diabo pode habitar dentro da igreja? Pode ou não? Pode ou não? Sim ou não? A Bíblia não diz que Pedro, uma certa feita, Pedro, tem que ser sempre o Pedro. Esse aqui é o meu Pedro, gente. Eu sou o João, ele é o Pedro. Só falta o Tiago. O Tiago estava aqui tocando a bateria. Pedro, Tiago e João. Só falta o Tiago tomar vergonha na cara, começar a orar mais, jejuar, ler Bíblia, buscar Deus, né? Para ser profeta de Deus nessa igreja também, né? Não usar só a mão, mas também a boca e começar a profetizar. Aleluia, aí ó. Então, o Pedro, uma certa feita, chegou e falou assim, Jesus perguntou, quem o povo diz que sou? Quem estão dizendo que eu sou? Aí uns disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem João Batista, outros dizem Jeremias, outros alguns dos profetas. Aí ele falou, bem que o povo está dizendo, mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês dizem que eu sou. Aí Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para Pedro, não foste carne nem sangue que te revelaram, mas foi o? Então quem estava atuando na boca de Pedro naquele momento era o Espírito de Deus. 2 minutos depois, eles estão saindo, e Jesus vai andando e falando com eles assim, ó, é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que cuspam na minha cara, é necessário que me afrontem, é necessário que me prendam, é necessário que me batam, é necessário que coloquem uma coroa de espinho na minha cabeça, é necessário que me açoitem, dê uma quarentena de açoites, é necessário que eu coloque uma veste escarlate sobre mim, simbolizando o pecado, é necessário que me mandem para a via dolorosa carregando um madeiro, é necessário que eu seja pendurado no madeiro, é necessário que eles firam a minha direita, a minha lateral, para que eu morra, e quando eu morrer, eu vou entregar meu espírito a Deus, e eu vou entrar nas regiões baixas da terra, vou levar cativo o cativeiro até Deus, e depois vou descer, vou dar dons aos homens, vou ficar 40 dias com vocês ensinando as verdades eternas.
e ensinando sobre a ressurreição, e depois eu vou subir e sentar à direita de Deus, que está guardando o trono da majestade que eu venci, e vou sentar com meu Pai no seu trono, e aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Que isso, pastor? Está tudo na Bíblia, eu sei que não lê. Só falta você ler, mas está na Bíblia. Aí observe. Aí o Pedro fala isso, Jesus fala, foi o Espírito Santo que te usou agora. E aí quando eles vão andando e Jesus fala sobre tudo que ele tem que passar, Pedro chama ele no canto e fala assim, Senhor, não faça isso. Não vá para Jerusalém. Não permita que eles te peguem. Não permita que eles prendam. Não permita que eles te torturem. Não permita que eles te crucifiquem. Na hora, Jesus vira para Pedro e fala, para trás de mim. Mas não acabou de ser usado pelo Espírito Santo? Dentro do mesmo corpo pode estar Deus e o diabo. E dentro do mesmo ambiente. Porque a Bíblia diz que no jardim Deus passeava. E no jardim a serpente entrou e enganou Eva. E para você parar com essa balela de que não pode ter demônio, tem um demônio sentado do seu lado aí, ó. Aí o marido já aproveitou, já olhou para a mulher e falou, tem mesmo, pastor, essa demônia aqui, ó, essa satanás. Ó. A mulher já olhou para o marido e falou, é verdade, pastor, você é o capiroto, pastor. Você é o Exu fidintina. É o Exu safadão. Exu sem vergonha. Né? E aí observe. E aí quando Deus chama os anjos para prestar conta, a Bíblia diz que ele chama Satanás também. Está lá em Jó capítulo 1. E aí Deus ainda fala com o diabo. E tem gente que fala que o pastor não pode falar com o demônio quando manifesta. Sendo que Deus falou com o diabo. De onde vem Satanás? E ele diz de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus fala com o diabo e continua a conversa. Deus gosta de conversar com o diabo. Pastor, eu estou escandalizado. Não, é porque você nunca tinha lido a Bíblia. Agora você está lendo. Agora você está vendo o que é a Bíblia. Não crê? Abre a sua Bíblia. Jó capítulo 1. Vai ver se não foi um diálogo e não um monólogo. Não, quando o demônio manifesta na igreja, tem que amarrar, expulsar e não pode falar com o demônio. Porque demônio é mentiroso, ele vai mentir. Ele mente para os dele. Porque para quem é de Deus, não tem mentira de diabo que pega. Diante do nome de Jesus, todos os demônios têm que se prostrar, têm que adorar e têm que confessar. Está na Bíblia. Inclusive, quando ele foi lá em Gadara, um demônio ajoelhou, prostrou e adorou, viu? Porque até demônio adora a Deus, só você que não adora, irmão. E eu nem comecei a pregação, tá? É só a introdução. Eu quero que você entenda que nós temos que mudar esse cristianismo porcaria que nós estamos tendo hoje em dia. De crentes superficiais, crentes rasos, crentes papagaios e Maria vai com as outras e piolho. Como assim, pastor? Só vive naquilo que os outros falam. Não abre a Bíblia para comprovar se aquilo que está sendo falado está na palavra. O que está faltando nos nossos dias são crentes bereanos. Crentes de Bereia. Que aquilo que é falado, eles olham, abrem a Bíblia e vêm falar, é verdade, hein? Pior que o pastor está certo. Mas a preguiça é tão grande nos nossos dias, que nem é para abrir a Bíblia para confirmar se o que o pastor está falando é verdade, não tem coragem mais. Aí por isso que eles preferem ser crentes de Corinto, Pedro. Quem que são os crentes de Corinto? Aqueles crentes que gostam do dom, gostam do foguinho, gostam do reteté, gostam do mistério, mas não tem caráter nenhum. Oi? Hã? Tem alguém aí ou já foi embora assistir novela? Agora
vamos entrar na mensagem. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda... Deus não quer dar só para um homem. Deus não quer dar a unção do Espírito, a revelação do Espírito, o poder do Espírito, a manifestação do Espírito, os dons do Espírito só para um. Deus quer dar para toda a carne, todo aquele que crê. Pastor, e o que eu preciso fazer para poder receber o dom do Espírito? Diga o quê? Não, só se todo mundo disser e forte. Você precisa levantar a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, bem alto. E fala assim, ó, eu confesso. Não, só quem falar. Quem não falar, já não serve. Diga, eu confesso que Jesus é meu Senhor e Salvador. Diga, eu creio que Ele morreu na cruz e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Você crê nisso? Então pronto, já pode profetizar. Não tem um cursinho para profetizar. Não tem uma oração para profetizar. Ontem a gente estava no monte. Quem estava no monte ontem? Quem estava no monte? Quem estava no monte ontem? E ontem a gente estava no monte depois de uma sessão de revelação absurda, extraordinária, né, Pedro? Terrível, né? Mas não vamos falar o que é, porque é só para quem foi. E aí Deus nos deu uma revelação muito terrível lá. E aí a gente foi orar. A gente fez uma roda, colocou as mãos um na mão do outro. Fizemos uma oração simples. E uma simples oração demorou 2 horas. Duas horas. Tem nego lá que falou assim, pastor, tinha anos que eu não orava nem 5 minutos. Orou 2 horas como se fosse 5 minutos. Diga por quê? Porque na presença de Deus não existe tempo. É que você não vive na presença dele. É por isso que você vive pensando, já deu 10 minutos, já deu 20 minutos, já deu 30 minutos. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, na presença dele, o tempo não é definido pelo cronos, pelo relógio, mas sim pela palavra, pela revelação. A Bíblia diz que Moisés ficou na presença de Deus 40 dias e não comeu pão e não bebeu água. Porque o pão da vida estava lá e a água que nunca mais ele teria sede também estava lá. E a Bíblia ainda diz mais, que ele desceu e o povo estava corrompido, como sempre. É só o pastor viajar, o povo se corrompe. Aí já não vem mais na igreja, já não cultua mais, aí já não serve mais, aí fica tudo parado. É assim, é normal, Pedro. Pastor viaja, o povo desvia. Moisés viajou para buscar Deus, o povo desviou. E aí, Moisés, não é verdade? É discípulos, não é verdade? Nem responde no grupo, não faz nada, tem que o pastor chegar para fazer o resto que estava faltando, né? É um culto profético, Pedro? Demais? É profético? Muito. Então, Moisés foi buscar. Quando ele desceu, a Bíblia diz que ele viu o povo cantando. Josué, que era menino ainda, não tinha discernimento, falou assim, lá, o povo está se alegrando porque a palavra está chegando. Ele falou, isso não é grito de vencedor, isso não é grito de obediente, isso não é grito de gente que aguarda a volta de Cristo, a volta de Deus. Isso não é alarido de gente que está esperando a palavra de Deus. Isso é alarido de gente corrompida. Porque tem um grito, irmão, que não engana Deus. É o grito dos corruptos. Mas esse grito vai começar a ser cessado no Brasil a partir de domingo agora. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Ontem Deus revelou que a serpente vai ser cravada a espada na cabeça.
Então observe. Moisés desce, olha para o povo e fala assim: são corrompidos, corruptos, desviados. E aí eles fazem um bezerro de ouro. Depois Moisés manda destruir o bezerro, matar os idólatras, e dá uma puxada em Arão, bate em Arão. E aí o que acontece? A Bíblia diz que ele mal desceu, ele já voltou. E ficou mais 40 dias, sem comer e sem beber. Ou seja, na presença de Deus, Moisés jejuou 80 dias, sem comer e sem beber. Sabe por que você não consegue fazer um jejum de um dia? Porque você não faz por Deus, você faz na carne. Você não faz para Deus, você faz para aparecer. Você não faz para agradar a Deus, você faz para querer ter mais poder que o seu irmão. Para querer ser mais santo que os outros. Para querer dizer para todo mundo: olha, eu jejuo, eu sou espiritual. Tem que fazer jejum de língua de vez em quando. Tem que fazer jejum de olho. Jejum de ouvido. E alguns tinham que fazer jejum até de nariz. Porque fica fungando no cangote da mulher que não é dele. Você vê que o tempo é tão violento que já passou quase o tempo da pregação e eu nem comecei a pregar ainda. Então, observe. E há de ser que depois derramarei do meu espírito. Eu quero dar a síntese para você, e você, só com a síntese você já vai ficar impactado. O meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Viu, velhos? Velhos, vocês não precisam ir no monte. Porque o monte vai até vocês. Quem tem que ir no monte, pastor? Jovem. Velho tem que dormir. Você já reparou que velho, tem muito, a maioria dos velhos não dorme. Eles vão dormir tarde e 5 horas da manhã já está acordado? Nem dorme direito. É o diabo que não deixa eles dormirem. Você sabia que todo velho gosta de dormir menos e ficar mais no dia inteiro, ainda que ele fique sem fazer nada. 90% deles ficam sem fazer nada, né? Mas eles ficam por quê? Porque eles têm medo, porque eles já perderam muito tempo na vida, e quando eles ficam velhos, eles querem aproveitar o dia que eles perderam na juventude. Então eles falam: se eu ficar dormindo 10 horas no dia, eu vou perder mais da metade, quase a metade do dia, então eu não vou aproveitar a vida. E eu já estou ficando velho, meu dia já está acabando. Sendo que, na verdade, velho tinha que dormir mais, porque a Bíblia diz que nos velhos terão sonhos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os filhos têm que profetizar. Os pais têm que ensinar os filhos o caminho para que eles possam se tornar profetas. E se você, pai, negligencia trazer seu filho na quinta-feira na escolinha, se você negligencia trazer seu filho no domingo na escolinha, se você negligencia trazer ele no sábado na escola de príncipes, não reclame quando você buscar seu filho na boca de fumo. Quando você buscar sua filha no baile funk, rebolando e 50 caras botando a cara na bunda dela. Não reclame quando seus filhos se perderem, porque você que tem a total responsabilidade de educar, ensinar e guardar a vida dos seus filhos, não pagou o preço enquanto eles eram meninos. Por preguiça, por desprezo e por não entender que um dia a fatura vai chegar. E aí, quando o seu filho com 13, 14, 15 anos desvia, dá igual chuchu na seca, fuma, cheira, injeta, some da sua casa 3 dias, você não sabe nem de onde foi, nem para onde foi. Aí você fica falando: onde foi que eu errei? Eu já estou te falando onde foi que você errou. Esse culto é profético, eu estou sendo profeta de Deus na tua vida. Se você não se esforçar hoje para trazer o seu filho para aprender a palavra, já que eu tenho convicção que a maioria dos pais, infelizmente, nunca abre a Bíblia para ler para os filhos, então a igreja presta esse papel que é obrigação dos pais, não da igreja. A igreja não tem que ensinar a Bíblia para o teu filho, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem tem que ensinar a Bíblia para o teu filho é você. A igreja não tem que ensinar a Bíblia para o teu filho. Se você um dia achou que era uma verdade,
Acabou de cair toda a sua tese. Porque a igreja, ela auxilia o que você está ensinando e a igreja auxilia para que o teu filho possa assimilar melhor aquilo que às vezes nem você entende. Mas a obrigação de ensinar a criança no caminho que ela deve andar para quando se tornar velha não se desviar é dos pais. E os pais estão negligenciando isso e dando seus filhos de bandeja para Satanás. Quando seu filho está com 13, 14 anos, igual muitos jovens aqui da igreja, fica mandando nudes. Na escola é conhecido como corrimão, todo mundo passa a mão. Samambaia, vai trepando em todo lugar. Não é verdade? Gostou dessa aí, samambaia? Peguei agora. Então, né? Então, não é verdade? Aí depois vem orar, vem chorar aqui na igreja. Aí vem querer resolver as coisas, pedindo para o pastor orar. Aí quer fazer uma oferta de sacrifício. Aí quer fazer alguma coisa. Muitos pais não valorizam a apresentação dos filhos. E a Bíblia diz que tem que trazer um sacrifício para o sacerdote no momento que se apresenta. A maioria dos pais não valoriza isso. E aí quando o seu filho se perde 13 anos, 14, 15 anos depois, aí eles vão lembrar do que o pastor falou. E de como eles desprezaram a voz do profeta que Deus colocou na vida deles. E depois que o filho se perde, não adianta mais trazer um sacrifício. Vai ter que trazer um caminhão de sacrifícios. Porque não valorizou 13, 14, 15 anos atrás a palavra de um profeta. E a palavra de Deus. Que é a mais importante. Então, os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visão. Sabe por que os jovens dessa geração não têm visão? Porque empresta os olhos para o diabo. Porque não foge da aparência do mal. Porque gosta de ver o que não presta. Gosta de ver os videozinhos que não presta. Gosta de ver as fotinhas que não presta. Gosta de ver os nudezinhos que não presta. Gosta de ver a malhação que não presta. E o diabo contamina os olhos dos jovens. E aí os jovens não conseguem ver as coisas santas. Porque eles estão com os olhos profanados. Maculados e carregados de pecado. E a Bíblia diz, não porei coisa imunda diante dos meus olhos. E não diz o ditado que os olhos são as janelas da alma? Alma é coração. E a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. E como que eu faço para guardar meu coração? Guardando os seus olhos. Como é que começa o adultério? Começa a olhar a grama do vizinho. Aí vê que a grama do vizinho está mais verdinha. Aí vê que a grama do vizinho está mais cortadinha. Aí começa a ver. E o ver, deseja. E o desejo, desenfreia. E o desenfreio, consuma. E o consumo, mata. Gostou do processo? Vejo, desejo. O que desejo, desenfreia. O que desenfreia, eu consumo. O que eu consumo, mata. Porque o salário, uma vez consumado, gera morte. E começa espiritualmente. Por isso que você vê na igreja não sente nada, não ouve nada, não recebe nada e não valoriza mais nada. Por quê? Porque o seu coração já está completamente dominado e contaminado pelo pecado. Porque você não tirou a coisa imunda dos seus olhos. E tem irmão aqui que não pode trabalhar no mesmo ambiente que uma mulher. Porque se trabalhar no mesmo ambiente que uma mulher, vai desejá-la. Tem mulher aqui que não pode trabalhar no mesmo ambiente que alguns homens. Porque se ouvir o que alguns homens falam, vai cair. Inclusive apareceu esses dias agora aqui no Facebook, né? Uma cabeleireira. Cabeleireira, foi ter um caso com o cara, aí foi pro motel com o cara, combinou, foi pro motel, perdeu o horário. Quando acordou, já viu que estava tarde, não tinha o que fazer. Falou pro cara ligar pro marido para fingir que foi sequestrada. E Deus é especialista em expor publicamente aquilo que você faz em oculto. Aí a mulher que não queria ser achada, o Facebook inteiro já descobriu. Cuidado, que a bola da vez pode ser você, viu? Você que vive uma vida oculta, uma vida dupla.
Na igreja é lindo, maravilhoso. Mas em casa, no trabalho, nos motéis da vida e nos cabarés, é um promíscuo, é uma promíscua. E tem mulher também que é safada. Não é só homem, não. Hoje em dia, a prova é que eu acabei de falar. Então, observe, os vossos jovens terão visões. Qual que é o problema dos jovens? É que só vê o que não presta. Por isso que não tem olho para ver o que presta. E quem está contaminando os jovens? Olha para mim. Quem está contaminando os jovens? Os pais. Quem que bota o filho para ver televisão? Quem que bota o filho para ver videozinho no YouTube? Quem que bota o filho para ver essas coisas que vão dar... bota o filho para ver a internet que vai dar acesso a outras coisas que você não gostaria que ele visse? Porque na internet não tem chave, não tem senha. Na internet basta um clique. Você já está de uma página boa para uma página ruim. De uma página santa para uma página pornográfica. É só um clique. Não precisa você digitar uma senha. Então, por que o filho do Bill Gates, ou melhor, por que o Bill Gates disse que só daria celular para o filho depois dos 16 anos? O cara que mexe com a tecnologia falou, eu não dou tecnologia para meu filho antes dos 16 anos. Até ele ter maturidade suficiente para entender e saber o que serve, o que não serve, o que presta e o que não presta. Mas os pais hoje, com 2, 3 anos, já estão botando os filhos para assistir desenho, e do desenho o filho vai clicando, daqui a pouco vem uma imagem de um homem nu, vem uma imagem de uma mulher nu, vem uma imagem de um homem e uma mulher se beijando, vem uma imagem de um homem e uma mulher transando, e daqui a pouco você não sabe o que seu filho com 6, 7 anos de idade já está pornográfico. Já está lascivo, já está com a pombagirinha pequenininha. Fora os pais que pegam os filhos e botam aquele shortinho nas filhas, ainda bota funk e fala pra filha dançar, ainda acha bonitinha a filha dançando e rebolando. E os tarados, e os pedófilos desejando. Depois que sua filha é estuprada, violentada, assediada, aí não adianta reclamar, querer pegar 38 pra matar quem assediou, porque é você que é o culpado. Acha bonitinho sua filha rebolando na frente de macho? Essa serpente que, enrola aqui, e cega você, tem que ser cortada. E só tem o jeito dessa serpente ser cortada. Pastor, mas o senhor não está no culto profético? Estou. E eu só estou falando de profecia. Como assim? É claro, você nunca vai ver o mundo espiritual, você nunca vai ouvir o mundo espiritual, enquanto seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seu nariz, o seu corpo, você não for santo, como o santo é o Senhor dos céus. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Mas você vive falando besteira, vive olhando besteira, vive ouvindo besteira, mas quer ver as coisas de Deus, quer ouvir a voz de Deus, quer sentir as coisas de Deus. Não vai sentir. Então, como um culto profético, eu estou abrindo a mente, os olhos, cortando a serpente que enrolou na tua cabeça e está enganando você e destruindo a sua vida, destruindo a sua família, destruindo os seus filhos. Há quantos anos? Porque você está cego. Está na mesma cegueira que os petistas estão. Está na mesma cegueira daquela mulher que fala, já que ele bate, já que ele me sustenta, pode bater. Ou seja, já que ele faz, pode roubar. Isso é falta de vergonha na cara. Então observe. Até os servos e as servas eu derramarei meu espírito. Não tem patente, não tem tamanho de conta bancária, não tem grandeza, não tem beleza, não tem nada. É sobre todo mundo. Sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que esperar, sobre todo aquele E aí olha o que ele finaliza dizendo. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Deus quer mostrar para você prodígios no céu e prodígios na terra. Deus quer mostrar para você o poder da oração, que é como se fosse uma fumaça que sobe até o trono de Deus. Essa fumaça, ela entra nas rodinhas que tem o trono de Deus. Não sei se você sabe, mas o trono de Deus ele é móvel, ele tem umas rodas. Sabia disso? Quem sabia disso? Só isso, gente, pelo amor de Deus.
trono de Deus tem rodinha. E na rodinha do trono tem milhares de olhos. E Deus, quando você ora, uma fumaça sobe da sua boca até a rodinha do trono. E quando essa fumaça sobe lá, ela começa a fazer a rodinha girar. É a fumaça que é o combustível, é como se fosse o gás. A fumaça é o gás. A fumaça é o gás combustível que faz o trono de Deus andar. Andar até onde, pastor? Andar até você. Pastor, Deus está longe. É claro, você fala com ele? Não, não falo, pastor. Você ora? Não oro. É por isso que o trono de Deus está longe, porque você não joga combustível para lá para o trono vir. É o combustível que faz o trono girar. E quando o trono chega até sobre você, sobre a tua cabeça, Deus abre a mão e começa a descer. O quê? Tudo que você pediu. Como é que o senhor prova isso? Fácil demais. Tem 300 versículos para provar. Mas vou mostrar só um. Quando Daniel aplicou no teu coração, quando Daniel colocou no coração dele, orar, humilhar, jejuar e buscar uma resposta de Deus, desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, Pedro, o que aconteceu? O anjo desceu. O anjo da resposta desceu. Desde o primeiro dia. No instante, Daniel colocou no coração, vou orar, o anjo desceu. Pegou revelações ali? Colocou no coração, o anjo desceu. Pastor, mas o anjo está descendo até hoje, tem 30 anos. É que sua oração está errada. Porque senão o anjo já tinha descido faz hora. Já tinha entregado faz hora. Por quê? Porque o anjo desce, mas tem demônios no mundo espiritual, os príncipes da potestade do ar, que impedem os demônios de passar. Está na Bíblia? Claro, lá em Daniel. Capítulo 7 ou 10. E aí, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia juntou com o príncipe da Grécia, o principado, e resistiu o anjo Gabriel de passar. Mas aí Deus mandou Micael, ou Miguel. Miguel, Deus enviou o arcanjo, mesmo arcanjo que protege Emuná. Por que o arcanjo Miguel protege Emuná? Porque Emuná ama Jerusalém. E aí eu fui lá na escola de profetas, o apóstolo Léo, um homem terrível de Deus, terrível, violento. Ele profetizou em 2002 que o PT ia cair dia 27 de outubro de 2018. Ele profetizou em 2002, antes do PT entrar no governo, que o PT só duraria 3 anos, 3 governos e meio. Irmão, está gravado isso. Está gravado. Em 2002, ele profetizou que o tempo de governo do dragão que veio da China para o Brasil, o dragão vermelho, o tempo desse dragãozinho que veio para o Brasil para se criar, para se alimentar, para alimentar do Brasil, para crescer e virar um grande dragão como a China é, esse dragão começou a se alimentar. Mas graças a Deus, ele encontrou no Brasil um povo que é verdadeiro na palavra. Ele encontrou homens justos, e Deus falou, se tiver um justo lá, se tiver 10 justos lá, eu não destruo a terra. Se tiver 10 justos lá, eu não destruo a cidade. Se tiver 10 justos no Brasil, eu não destruo o Brasil. E aqui tem pelo menos um justo. Quem mais aí? Quem mais aí? Quem mais aí? Quem mais é justo aí de Deus? E o dragão comeu nesse país, hein? Mas homens com espadas se levantaram para cortar as cabeças do dragão. E nós fomos na escola profética lá em São Paulo, irmão, pelo amor de Deus, foi sobrenatural. E nós oramos muito pelo Brasil e profetizamos muito pelo Brasil, e Deus nos deu atos proféticos pelo Brasil, e Deus mostrou coisas grandes, poderosas, terríveis sobre o Brasil. E eu vim de lá nessa unção, e quando nós chegamos no monte lá, o que Deus fez? Nos revelou tudo o que está acontecendo no nosso país. Ontem no monte. Deus falou tudo, revelou tudo.
Deus mostrou passo a passo o que nós temos que fazer para cortar a cabeça da serpente. Cabeça do dragão. Antiga serpente, o grande dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. A serpente era no Éden, o dragão será no Apocalipse. Por quê? Porque de serpente para dragão, ele comeu muito pó da terra. E cada pó, cada sangue que ele se alimentou, cada pó de terra que ele se alimentou, ele foi crescendo, 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 crescendo. E virou um grande dragão. Do que o dragão se alimenta? Do que a serpente se alimenta, pastor? Do meu e do seu pecado. Quanto mais a igreja peca, mais o dragão incha, se fortalece. Quanto mais a igreja ora, quanto mais a igreja libera palavras, quanto mais a igreja faz atos proféticos, mais o dragão vai sendo cortado. Porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. A palavra é mais afiada e poderosa que uma espada de 2 gumes. E nós estamos restaurando a palavra de Deus nessa geração. Não sei se você entende, talvez você entrou aqui pela primeira, segunda, terceira vez. A Emuná é uma igreja da palavra. A Emuná é uma igreja que só preza pela palavra. A Emuná é uma igreja que valoriza quase que exclusivamente a palavra. Não tem nada nessa igreja, nenhuma direção. Para nós é mais importante que a palavra. Porque a palavra é uma espada. E Deus disse que nesses dias Deus mostraria prodígios no céu e prodígios na terra. Eu mostraria o sangue e o fogo, as batalhas espirituais. Ontem Deus mostrou para a gente o fogo. O fogo que está terrível. Que está tentando explodir o planeta como símbolo de um magma. Que está vulcões entrando em erupção. Mas isso não é na terra, no mundo espiritual. Porque o diabo está doido, ele quer abrir o portal do inferno para poder mandar mais demônio para cá, para poder destruir a humanidade. Porque ele sabe que o fim dele está próximo. É por isso que o amor de muitos está se esfriando, a iniquidade se multiplicando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitos estão apostatando da fé, muitos estão saindo da igreja porque pensam que igreja é prédio. Não querem saber de placa, não querem mais saber de igreja, mas igreja sou eu e você. E eu e você temos que ser igreja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos e aqui dentro do prédio também. Igreja não é só aqui, igreja em todo lugar. Eu tenho que ser homem de Deus, mulher de Deus, exemplo de Deus, servo de Deus, testemunha de Deus, ministro de Deus, onde eu for, onde eu estiver, com quem eu estiver. E não só ser santinho dentro de igreja. E lá fora é mais pecador dentre os homens. Então, quando nós entendermos isso, quando nós compreendermos isso, nós vamos ser instrumentos poderosíssimos, armas bélicas e poderosas na mão do eterno Deus. Mas enquanto nós ficarmos fingindo que somos crentes, fingindo que somos igreja, o diabo vai continuar entrando, vai continuar se alimentando, vai continuar comendo, e a serpente cada dia vai crescer mais na tua vida, até ela enrolar você inteiro. E depois que ela enrola, você sabe disso, depois que a serpente enrola toda, ela quebra. Depois que ela quebra todos os seus ossos, a serpente, não sei se você sabe, mas a cobra, ela não mata pela mordida. A cobra, ela mata por asfixia. Sabe como? A cobra, quando ela enrola em você, quando a sucuri ela enrola em você, você sabe disso, Pedro? Quando a sucuri ela enrola em você, ela te aperta. O que você faz? Você respira. E começa a ter dificuldade para respirar. Quando você respira, ela não aperta. Quando você solta, no intervalo de você soltar para voltar a respirar, você soltou. Ela aperta. Aí você solta. Aí ela aperta de novo. Daqui a um tempo você não consegue mais respirar. Aí ela mata você por asfixia. Não sei se você sabe disso, mas Deus levantou Neustã no deserto, lembra? Deus falou que convém que o filho do homem seja levantado como Neustã. E a serpente foi levantada, enrolada no madeiro. Jesus foi crucificado no madeiro. Jesus não morreu pela picada da serpente, pela asfixia da serpente. Porque todas as vezes, Jesus, quando estava pisado no madeiro, ele estava pisado com um pé em cima do outro. E ele estava na cruz. E quando se ele soltasse o corpo, ele morria por asfixia. Então Jesus tinha que fazer uma força descomunal, antológica e sobrenatural para manter o corpo dele assim, ó.
Porque 90% daqueles que eram crucificados não morriam pela cruz, morriam por asfixia. Porque eles jogavam o peso do corpo para baixo e não conseguiam ter força para voltar o peso. E Jesus mantinha-se sempre lá em cima, sempre imponente, mas não porque ele era arrogante, mas porque ele tinha que se manter alto, ereto, para que ele não morresse por asfixia, até o momento certo, onde ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Pai, para ti eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus expirou e morreu. Por isso que ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou por cada um daqueles que vão crer em mim. Você não sabia desses misterinhos, né? Então, meu irmão, quero dizer algo para você nessa noite. Deus, ele vai começar um processo na vida de todos, não. Na vida de muitos, talvez. Na vida de alguns, com certeza. Sempre tem gente que não quer. Sempre tem gente que acha que é besteira. Sempre tem gente que nunca crê em nada. Até o dia que ele precisa. Todo mundo é ateu, até que o avião começa a cair. Vou falar de novo. Todo mundo é ateu, até o momento que o avião começa a cair. Sabia disso? Então observe. Observe isso. Abre 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 14. Então, enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Estamos cercados. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga comigo: mais são os que estão conosco do que os que estão com os nossos inimigos. Quando eu fechei o olho aqui, quando eu comecei a orar, Deus me mostrou um exército tão grande de anjos nesse lugar, que eu nem acreditei na hora que eu vi. Por isso que eu falei miríades de miríades. Miríades é milhares. Miríades é milhares. Tinha mais anjos do que metro quadrado aqui. Ah, pode, pastor? Tem como? Claro que tem. A Bíblia diz que naquele gadareno tinha mais de 5.000 demônios. Então aqui dentro pode ter milhares ou milhões de anjos. Pastor, mas como é que eu sei? Você não sabe porque seu olho está carnal. Como é que eu vejo, pastor? Você só vai ver no dia que você for servo. Enquanto você não servir, você não vê. Pergunta aí para quem está ao seu lado: você está servindo, meu irmão? Pergunta aí para ele: meu irmão, você está servindo ao reino? Você está servindo o reino? Porque quem não serve, Pedro, nunca vai ver anjo. Porque se o cara não serve para nada, por que ele vai servir para ver? Se ele não serve para nada, ele quer ver para quê? Porque por que eu vejo as coisas? Por que Deus me mostra as coisas? Deus me mostra para eu avisar, para eu orar, para eu interceder, para eu ajudar, direcionar. Ou seja, eu sirvo aos meus irmãos com os dons que Deus me deu. Por que eu estou aqui pregando? Porque Deus me deu um dom de pregar. E com o dom que Deus me deu, eu sirvo vocês. Por que eu ensino, dou aula? Porque Deus me deu um dom de ensinar. Então, com o meu dom, eu ensino vocês. Entende? Então, os dons que Deus me dá, eu uso para servir a igreja. Agora, se você não serve nada na igreja,
você não serve nem para lavar banheiro. Você quer ver o mundo espiritual? Para quê? Só para olhar para todo mundo e falar assim, eu vejo. Eu tenho visão. Eu estou vendo tudo, hein? Ó, meu Deus. Forte demais. Eu tenho visão. Eu vejo muito, hein? Olha aí, hein? Ai, meu Deus, olha aí. Estou vendo tudo, hein? Para quê? Para se envaidecer? Para se ensoberbecer? Para achar que você é melhor do que os outros? Se você não começa servindo Deus lavando banheiro, você nunca vai servir para ministrar num altar. Você nunca vai servir para ser testemunha. Você nunca vai servir para fazer as obras que Jesus fez e outras maiores fazer. E vai viver a vida inteira criticando quem está fazendo e errando. Ou quem está fazendo e você não faz, então você prefere tentar baixar o nível da pessoa do que você se elevar para chegar no nível dela. Então, enquanto você não entender que Deus não te chamou para ser servido, mas para servir, você nunca vai ver o que Deus tem para te mostrar. Porque aquele servo, olha o que a Bíblia diz, olha lá. Ai, meu Senhor, então o seu servo lhe disse. Então o seu servo lhe disse. Ai, meu Senhor, que faremos? E ele disse, o Senhor dele, ou seja, Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, o Senhor de Geazi, orou Eliseu e falou e disse, Senhor, peço que abra os olhos do moço. Olha que oração poderosíssima, transcendental, extraordinária. Ele só disse assim, Senhor, peço que abra os olhos do moço. E quando o moço abriu os olhos, ele começou a ver carros, carruagens e cavaleiros de fogo ao redor de Eliseu. Não pegou, né? Olha lá, vamos ler. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que abra os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Entendeu? Eu sei que você não entendeu. Não tinha um monte de carros e carruagem de fogo na montanha. Tinha um monte de carros e carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Os carros e carruagens não protegem a montanha. Os anjos não protegem a parede desse prédio. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Só quem teme a Deus tem miríades de anjos cercando ao redor dele. E esses anjos, eles que guardam a tua vida, eles que guardam a tua casa, eles que guardam a tua família, eles que guardam você. Mas se você não temer a Deus, meu irmão. 1 João capítulo 3, verso 8. Ou 1 João 3, 8. Não. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, seu, não é adversário do pastor, é seu. Ele não quer só destruir a vida do pastor, a família do pastor, os filhos do pastor. Ele quer destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele quer destruir os seus filhos. E ele fica com um dente para destruir você. Esperando, o vosso adversário anda em derredor. Derredor. O que é derredor? É o que está além do meu redor. Ao meu redor tem anjo. Ao meu derredor tem demônio. Por isso que eu falei que tem demônio do seu lado aí, só que você não viu. Talvez se eu fizer uma oração aqui, quem crê vai ver demônio ao lado. E aí, quando o profeta ora, Geazi começa a ver e ele fica embasbacado falando, meu Deus, olha um tanto de carros e cavaleiros de fogo que está ao redor de Eliseu. Irmão,
Quanto mais você é homem de Deus, mais anjos Deus precisa mandar para te proteger. Aqueles carros e carruagens de fogo viviam ao redor de Eliseu. Viviam ao redor de Eliseu para proteger e guardar Eliseu. Agora a pergunta é, por quê? Por quê, Pedro? Porque esses mesmos carros e cavaleiros de fogo viviam ao redor de Elias. Quem que separou Elias de Eliseu? Eles viviam ao redor de Elias. Como Eliseu recebe a capa de Elias, os mesmos anjos que guardavam Elias começam a guardar Eliseu. Quanto maior as batalhas que nós entramos, maiores são os anjos que Deus manda para nos guardar. Talvez seu anjo não está servindo nem para proteger você de um trupicão na rua. Sabe por quê? Porque você não entra em batalha por nada. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, ossos, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra demônios, espíritos imundos nas regiões celestiais. E se nós não entendermos isso, nós vamos sempre bater de frente com a carne e não de frente com o espírito que está usando a carne. É por isso que você vive brigando com sua esposa. Você não entende que não é ela, é o demônio que age nela. Tem um demônio que age na sua esposa. Tem uma entidade maligna que age na sua esposa. Quando está na TPM, entra falanges e falanges. Na TPM ela fica possessa. Fora da TPM ela fica endemoniada. Quando ela está na TPM é possessão maligna, irmão. Ela anda pela parede. Ela vira os olhos. Rapaz, eu luto com isso todo dia, irmão. Eu sei como é que é. Então eu quero que você entenda o seguinte. O homem não é diferente não, irmão. Você já viu os homens Exu Coice? Já viu os homens Exu Coice? Tem o Exu Coice. Quem que é o coice? É o cavalo. Só dá coice. A coiceira em pessoa. O sobrenome dele podia ser Fulano Coice, já ia falar o nome. É um coiceiro, cavalo, ogro, Shrek. Então, tem uns demônios que agem na sua vida, você nem sabe. Sabe por quê? Porque você fica achando que é carne e sangue. E você está lutando contra principados, potestades, ossos, dominadores. Tem demônios que agem nos seus filhos, que você acha que são seus filhos, mas são demônios. Tem um espírito da rebeldia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Tem um espírito chamado espírito da rebeldia, que toda criança tem. Toda criança tem um espírito de rebeldia. Mas o nome de Jesus não expulsa ele. É um dos poucos espíritos que o nome de Jesus não expulsa. Vou falar mais uma vez, para garantir o que eu estou falando. Tem um espírito que age nas crianças, que chama espírito de rebeldia, que o nome de Jesus não expulsa ele. Diga assim, pastor. Diga forte, pastor. Se o nome de Jesus não expulsa, o que expulsa? A vara. Só a vara arranca o espírito da rebeldia de uma criança. Só a vara. E o que o diabo está fazendo através do PT? Tirou a vara da mão dos pais. Você não sabia que você não pode bater no seu filho hoje? Se você bater, você pode ser processado, pode perder seu filho, a guarda dele. Você não sabia mais? Quem que outorgou isso? A esquerda, irmão. O comunismo, irmão. Demônio. E a Bíblia diz, aquele que negligencia a vara para o filho, o odeia. Está lá em Provérbios. Quem retém a vara para o filho, ou seja, quem não corrige o filho com vara, odeia o filho. Então o diabo está provocando ódio entre pais e filhos. Como? Colocando um governo que tira a vara dos pais, tira a autoridade dos pais, tira o governo dos pais, e os filhos, com 5 anos de idade, você vê vídeo na escola do menino sair metendo o pé em tudo, quebrando tudo, e ninguém pode encostar nele, porque se encostar vai preso.
estou doido para o Jair ganhar logo, para acabar essa lei. E aí eu pegar uns meninos, principalmente na igreja, umas entidades malignas chamadas criança. É porque tem uns meninos que não é menino, é entidade maligna travesti de criança, mano. Não ri não, que pode ser seu filho, hein? Que quebra a coisa, pisa no trem, joga, né? Quebra as coisas. Aqueles meninos que não obedecem ninguém. É só essa lei acabar, eu vou pegar seu filho ó, pela orelha, eu vou fazer assim, ó. Você obedece aqui, ou a próxima não vai ser na orelha não, meu amigo. E se você não gostar, eu bato no você também. E se você vir pra cima, como meu presidente vai ganhar, eu vou estar com uma 38 na cintura e falo, pode vir. Calma, gente, é brincadeira, eu sou pastor, tenho misericórdia. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, como eu estava dizendo, eduque o teu filho. Arranca esse demônio, esse espírito que age. Entenda, se você não arrancar esse demônio, na adolescência ele vai se rebelar contra você, contra a sua autoridade. Seu filho nunca vai te obedecer. Por quê? Porque você não arrancou o espírito que tinha que ter arrancado. E detalhe, hein? É do 0 ao 7. Não é depois dos 7 anos. Você só tem 7 anos para educar o seu filho. Se você não ensinar o seu filho até os 7 anos, você perdeu o seu filho. Isso é comprovado pela ciência, pela psiquiatria. Comprova isso. A criança ela é forjada o caráter até os 7 anos de idade. Passou os 7 anos, ela já tem o caráter forjado. Ela no máximo pode ser modelada, moldada, mas o caráter já tem uma direção. Se ele tiver tendência a ser rebelde, ele vai ser. Se ele tiver tendência a ser ladrão, ele vai ser. Se ele tiver tendência para o crime, ele vai ser. Por quê? Porque você modelou o caráter, permitiu o caráter do seu filho ser modelado para esse mundo. Agora, se você modela o seu filho para honrar a autoridade, para obedecer. Por que hoje eu, como pastor, tenho dificuldade de ter discípulos que obedecem? Porque muitos deles não tiveram pai que educasse. Se os meus discípulos tivessem pais que educassem, hoje eu teria discípulos muito mais honrosos do que tenho. Porque eles, numa única palavra, eles obedeceriam. Porque eles foram ensinados a respeitar a autoridade. Por que hoje em dia as crianças estão batendo na cara de professor? Porque nenhuma criança mais hoje está sendo ensinada a respeitar a autoridade. E dentro de sala de aula, quem é a autoridade? O professor. Na rua, quando está com como é que é o nome daquele trem lá? Esfinge. Distintivo, quem é a autoridade? Polícia. Na igreja, quem é a autoridade? Pastor. Na sua casa, quem é a autoridade? Seu pai. Então, como a gente não aprendeu a respeitar dentro de casa a autoridade, então em nenhum outro lugar a gente consegue respeitar a autoridade. Porque o ensino, o ensino vem da escola, mas a educação vem de casa. E se o seu filho é mal educado, é porque ele não foi bem educado dentro da casa dele. E a responsabilidade da educação é do pai e da mãe. E detalhe, hein? Principalmente da mãe. Que é outro detalhe que o diabo também está fazendo para arrancar as mães de casa e os filhos estão sendo criados em floresta. Qualquer bicho está pegando e está direcionando. Aí a professora da creche direciona, a tia direciona, o padrinho, a madrinha direciona, a avó direciona, o papagaio direciona, a vizinha direciona. Qualquer pessoa que você dê seu filho vai direcionando a vida dele, vai dando direção. E seu filho vai crescendo no meio de uma floresta, seu filho vai ter um monte de influências. Porque cada hora ele está sendo educado por um. E sendo que quem tem que educar a criança é a mãe. E quem tem que fazer a diferenciação da educação de amor para justiça e juízo é o pai. Como? A mãe dá amor. Quando o filho não obedece o amor da mãe, ele entra na vara do pai. Ou na cinta do pai. E aí o pai entra com justiça. Porque o pai é o braço forte. E a criança, quando toma uma lambada do pai, uma cintada do pai, ela sente dor. E ela vai entender que se ela não entrar na graça da mãe, ela vai cair na vara do pai. Sabe o que a criança vai escolher? A graça. Quando a mamãe falar, filho, vai. Tá bom, mamãe, eu vou. Por quê? Porque senão o papai vai entrar com a vara. E você sabe que a mão do papai é pesada. Então o pai que faz diferença entre graça e juízo. Sabe por que tem muita gente caindo em juízo hoje? Porque desprezou a graça
e nunca teve ninguém para colocar limite. A palavra juízo a justiça vem de limite, lei. Se na tua casa não tem lei, o seu filho vai ser sempre o transgressor da lei. Tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para comer, tem que ter lei na tua casa. Se na tua casa não tem regra, não tem lei, seu filho cresce como rebelde. Depois, quando ele estiver transgredindo a lei da polícia, a lei dos homens, a lei do Estado, não adianta reclamar. Porque você que ensinou ele que ele pode transgredir a lei a hora que ele quiser. Tem alguém daí? Diga amém. Então, eu só quero falar uma última coisa aqui, para você entender. Aí amanhã eu vou pregar uma outra mensagem mais forte ainda, mais poderosa. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite, primeiro com os olhos abertos. Por isso que eu vou orar por você, para colocar a mão dos seus olhos para você falar, Deus, abra. Nós vamos orar hoje isso. Deus, abra os olhos do moço, abra os olhos do menino, que ele veja aquilo que o Senhor me deu para ver. Não é para acordar mesmo, não é para orar. Não. É só para você acordar. Eu sei. Então nós vamos fazer essa oração. Mas antes eu quero, porque amanhã não vai dar tempo de eu falar isso. No sábado vai ser muito intenso, vai ser muito forte. Havia um pastor, o profeta João Édipo, é muito violento, cara. Amanhã ele já vai estar aqui conosco. Vão vir 2 profetas muito bons. Um é um profeta que ensina, e o outro é o profeta que revela. Os 2 são muito violentos. Muito violentos. Então, prepare-se no sábado para você ser ensinado, e Deus vai começar a revelar a vida de algumas pessoas aqui. Então venha preparado, porque vai ser forte, viu? Então, o que mais? E o que eu quero dizer para você? Além de que eu quero que você saia daqui com a serpente que cegava você, que andava sobre você, cortada da tua vida, arrancada da tua vida. Quem crê nisso, diga amém. E a segunda coisa, eu quero que seus olhos espirituais abram para que você possa ver e enxergar o quanto Deus trabalha para guardar e abençoar a tua vida. E o terceiro, você entender o valor dos atos proféticos. Se você entender essas 3 coisas hoje, fecha a régua. Abre aí, Jeremias capítulo 13, verso 1. Tem inúmeros atos proféticos na Bíblia. Eu só vou falar desse, mas eu quero só falar um, para alguém não dizer assim, o diabo não colocar na cabeça de alguém falando assim, não, mas ele só está falando do Velho Testamento. No Novo não tem isso. Claro que tem. Quando Jesus viu um cego, ele falou assim para o cego, ele pegou barro, colocou no olho do cego e falou, vai lá e lava-te no tanque, acho que no tanque de Siloé. Vai lá e se lava no tanque, lembra? Ele foi, lavou, voltou, vendo os homens como árvore. Jesus viu que ele abriu demais os olhos do cara. Aí ele falou, opa, peraí, tá errado aí. Você tá vendo além. É para ver menos. E aí ele foi lá, pegou barro de novo. Barro. Diga, barro. E passou de novo no olho. E falou, vai lá e lava de novo. Aí ele voltou e lavou. Falou assim, agora eu tô vendo certinho. A pergunta que eu te faço é, Jesus tem poder, sim ou não? Jesus tem muito poder, sim ou não? Jesus é filho do Todo-Poderoso, sim ou não? Por que Jesus usou barro para curar se ele não podia ter falado assim, ó, seja curado em nome de Jesus, em meu nome? Por que simplesmente ele falou assim, seja curado, e o cara começava a enxergar na hora? Por que Jesus usou barro? Porque tem coisas no mundo espiritual que não funcionam com palavras, tem que ter atitude. Quer ver que eu te provo? A Bíblia diz assim, ó, este povo honra-me com os, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque eles em vão me adoram. Por que em vão adoram? Porque na atitude, eles ensinam, com atitude, eles ensinam doutrina que são preceitos de homens e assim invalidam a palavra de Deus. Então, se eu louvar a Deus com a boca, mas vir aqui no altar e ensinar algo que não está na palavra de Deus, eu sou um hipócrita. Eu ensino uma coisa, eu falo uma coisa, mas eu prego outra. Eu falo que Deus é de um jeito, mas na Bíblia está escrito de outro. Então eu sou hipócrita. Jesus falou, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe, porque o que vocês ensinam não está na minha palavra. O que vocês ensinam é da carnalidade de vocês.
Então, quando você ensinar o que está na minha palavra, o seu discurso vai ser paralelo à sua prática. Então tem muita gente que vem aqui e apresenta o filho. Só que a Bíblia não diz que você tem que só apresentar o filho. A Bíblia diz que você tem que trazer uma oferta de sacrifício. Aí você olha na carteira e fala, tem cinquentinha aqui. Vou ajudar o pastor. Não, filhão, eu não preciso do seu cinquentinho. E você não está trazendo teu filho aqui para me ajudar. Você está trazendo teu filho aqui para se ajudar. Se você apresentar o seu filho errado, não culpe a Deus quando ele desviar. Porque a Bíblia tem doutrinas, e a Bíblia tem preceitos, e a Bíblia ela tem step by step, passo a passo. Ela tem, qual que é a palavra disso? Como se fosse, ela tem processos. Tem coisa na vida que tem processo. Aí eu vou te explicar uma coisa aqui que é muito interessante. Assim me disse o Senhor, vai, olha o que o Senhor disse para Jeremias, vai, compra um cinto de linho, não é cinto vagabundo, cinto de linho, e põe nos teus lombos, mas não coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor. Olha por que Deus simplesmente falou, Jeremias, assim diz o Senhor, assim esse assado, vai lá e fala assim esse assado. Por que Deus não fez simplesmente isso? Olha o que Deus falou para Jeremias fazer. Tem coisa que Deus não quer que você entenda, Deus quer que você obedeça. Aí você é racional demais, você é grego demais. Aí você quer entender tudo. Se eu não entender, eu não faço. Vai ficar vivendo no natural. Nunca vai sair do barco e andar sobre as águas. E como é que, se Pedro quisesse entender, como é que ele ia andar sobre as águas? Não, mas eu quero entender, senhor, porque a água afunda, é H2O, é duas partículas de hidrogênio com uma de oxigênio, com não sei o que, bababá, porque na física, na quântica, na não sei o que, não sei aonde, bababá, na química, na física, na educação física, aprendi na escola, do papai, da mamãe, sei lá, qualquer coisa, na minha racionalidade, aí diz isso que eu não posso pisar na água, senão eu afundo. Não, se for o Cristo, manda que tenha contigo sobre as águas. Pá. Eu não vou andar porque eu não sou Pedro, né, senão eu caio, viu, tá vendo? Eu não tenho essa fé toda, não. Mas... pegou o mistério? Então, irmão, você bota o pé e Jesus faz o chão. Não quero entender como é que é feito. Só faz. Obediência quero, não holocausto. Agora observe, olha lá. Comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste. Meu Deus nem fala tudo de uma vez. Tem coisa que Deus vai falar hoje. Daqui uma semana Deus vai falar outra coisa, outro pedaço. Daqui 3 semanas ele vai falar outro pedaço. Daqui 1 ano ele vai falar outro pedaço. E aí, pastor, por que Deus faz assim? Primeiro, para você perseverar. Porque se ele falar tudo de uma vez que você quer ouvir, você nunca mais volta. Então, ele nunca te faz entender tudo. Ele vai dando porções. Até que lá na frente, no ponto final, no amém, você encaixa a frase toda e fala, agora eu entendi o que Deus quer de mim. Isso é depois de um tempo, processo. Diga processo. Diga forte, processo. Diga o evangelho. É um caminho de processo. Então você está num processo de crescimento, amadurecimento e aperfeiçoamento. E aí, então me veio a palavra pela segunda vez dizendo, toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos e levanta-te, vai até o Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. De onde Jeremias estava até o Eufrates, era mais ou menos hoje 50, 60 quilômetros. Mais do que, é quase daqui na Chapada. Quanto tempo durou a caminhada? Quanto tempo? 7 horas. Estamos pegando sua capa, só se for maratonista, onde 7 horas. Parece que você vai ficar andando lá, no mínimo um dia. Um dia andando bastante. Para ele chegar lá. Olha isso, presta atenção. Esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Fui, escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias, depois de muito tempo, irmão, por que Deus não simplesmente pegou e falou a miséria logo? Né, Fernando, você quer saber tudo para ontem, não é assim? Aí eu falo, Fernando, mas lá amanhã eu te conto o resto. Não, pastor, você quer me matar, eu vou pegar a corda e enfiar no pescoço, eu vou morrer. Eu quero saber agora, né? O ansioso é assim, né? Então, não é verdade? Aí, depois de muitos dias,
que me disse o Senhor: levanta-te agora, vai a Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse. Levanta, Jeremias, e vai. Mais um dia de caminhada. E um dia para voltar. Era um dia para ir, um dia para voltar. Só para pegar a miséria do cinto que ele acabou de esconder. Já foi caro pra caramba e ele teve que guardar o cinto na fenda da rocha. É hora que Deus manda a gente gastar dinheiro só para perder. Eu que o diga. Eu que o diga. Tem coisa que a gente gasta dinheiro, irmão, e paga caro e perde. Perde o dinheiro, perde a pessoa, perde a amizade, perde tudo. Você gastou caro e perdeu. Aí quando você lê um trem desse, que Deus te revela. E aí, levantei, fui a Eufrates, toma dali o cinto que eu ordenei. Então eu fui a Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Entendeu? Tem coisa na nossa vida que, independente da qualidade que tenha, depois de muito tempo, pode apodrecer. Sabe o que Deus está dizendo? Se a qualidade da tua fé, hoje, ela não pode ser apenas hoje. Não adianta você ser cheio de fé hoje. Eu quero ver essa fé daqui muitos dias. Eu quero saber se a sua fé tem constância. Sabe o que eu vejo no WhatsApp muito? No Facebook? A mulherada, principalmente mulher, posta mais, né? Mas homem também. Fica postando: essa é a mulher da minha vida. Esse é o homem da minha vida. Essa é minha mulher linda. Esse é meu marido gostoso. Essa é minha mulher fulano. Esse é meu marido Beltrano. E fica um elogiando o outro. Aí passa 6 meses, quebra o pau, rebenta, separa. Mas não era o amor da vida? Não era o maridão, a maridoa? É que separou. Por quê? Porque o casamento, que só é de elogio e não é de perseverança, não resiste às crises da vida. E a verdadeira aliança não é forjada na bênção, e sim no fogo. É na crise, é nas lutas, que dá vontade de matar. Dá vontade de meter os 2 pés no peito. Ainda fazer igual o Jack Chan, bater no peito com um e virar na orelha do outro. Fala a verdade, Pedro. Dá ou não dá vontade? Tem hora. Foi bem comedido o menino. Como eu já estou acostumado a sair na porrada mesmo, então eu já falo: é assim mesmo. O Pedro não está acostumado, né? É menino aí. Então, meu irmão. Tem hora que você dá vontade de pegar o casamento e fazer assim, ó. Botar no chão e pisar. O que eu estou me fazendo essa miséria desse casamento? Mas são nesses momentos de crise é que você forja uma aliança verdadeira. Porque se a aliança sua não passa pela crise, nunca foi aliança. E tinha pessoas que eu achava que eu tinha aliança. Até o dia que a crise veio. E aí na crise eu fui descobrindo quem são os meus amigos e quem na verdade nunca foi meu amigo. Então se as crises não vêm, se o fogo não vem, você nunca vai saber se você tem uma aliança verdadeira ou não com alguém. Quem está entendendo, diga amém. Então observe. Assim diz o Senhor. O cinto não prestava para nada. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Sabe de quem Deus está falando? Do povo dele. Deus não está falando de ímpio. Deus não está falando dos egípcios, dos gregos. Deus não está falando dos turcos. Deus está falando do povo dele. Meu povo é como esse cinto, Jeremias, não presta para nada. Este povo maligno. Que isso, pastor? Está falando de quem? Do diabo? Não, de você. Você é povo de Deus, sim ou não? Agora já não sabe se é. Irmão, vou te dar um alento. Se Deus chama você de maligno, nem queira saber como Deus chama o ímpio. Vai por mim. É bem pior. É bem pior. Então esse povo maligno que recusa a ouvir as minhas palavras.
Eles se recusam. Toda vez que você se recusa a ouvir e obedecer a palavra de Deus, Deus vai te chamar de povo maligno. Que caminha segundo a dureza do seu coração. E anda após deuses estranhos, alheios. E serve os deuses. Quando estava no mundão, ia pro show, pra rave, pra balada, pro carnaval, virava dia, virava noite, trabalhava no outro dia, virava no outro dia de novo, e tá tudo certo, e no outro dia bebia, cachaça e pautorava e tal, mas quando faz uma vigília na igreja, chegou nas 3 da manhã, o cara fala, tá louco, pastor, até agora essa vigília, pra que tudo isso? Mas quando era pro diabo, você virava à noite, seu sem vergonha. Não é? Serve esses deuses, inclinam-se diante deles, será tal como esse cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim, toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas eles não me deram ouvidos. Sabe o que Deus está falando? Ele quer que você seja louvor da glória dele, ele quer que você seja glorificado, ele quer que você seja povo dele, e ele quer que você estampe diante da tua fronte um poderoso nome dele. Sabe o que Deus queria? Que quando você passasse na rua, as pessoas dissessem, eis um homem de Deus. Eis uma mulher de Deus. Deus queria que quando você passasse, as pessoas se curvassem para não olhar diretamente para você. Porque você é um representante de Deus na terra. Sabe o que a igreja tem feito com o nome de Jesus? Envergonhado. O cara olha para você no serviço e fala assim, esse cara é crente? Se for para ser crente igual esse cara no serviço aí, esse cavalo, esse ogro, esse grosso, esse cara arrogante, prepotente. Se for para ser igual esse cara aí, eu prefiro continuar no espiritismo, prefiro continuar na macumba, prefiro continuar no kardecismo, prefiro continuar na católica, prefiro continuar na Seixonoye. Porque para ser crente igual esse cara aí, sem caráter, dá cheque sem fundo, não tem palavra, fala uma coisa e age de forma diferente. Aqui na igreja, quando o pastor liga, paz do Senhor, pastor, tudo bem? Varão, glória a Deus, aleluia. O pastor desliga, o irmão desliga, e aí, mano, o bagulho tá doido, é foda mesmo, vamos foder tudo aqui o bagulho. Tem 2 linguagens, uma na igreja, outra no mundo. Tem 2 caráteres, um na igreja e um no mundo. Tem 2 personalidades, uma dentro da igreja e outra dentro do mundo. Você acha que gente assim é representante de Deus? Deus tem 2 palavras? Deus tem 2 pensamentos? Deus cocheia em 2 pensamentos? Deus tem 2 máscaras? Por que você tem? Então, se você quer começar a ver, ouvir, receber, sentir, tocar, viver no mundo espiritual, as coisas espirituais, quer que Deus abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, quer que Deus use a tua boca como instrumento, então começa a santificar. Por isso que Deus falou para Moisés, santifica-me este povo, para que ao 3º dia eu desça para falar com eles. Hoje é o 1º dia, amanhã é o 2º. Eu estou garantindo para você que até o 3º dia Deus vai descer aqui e vai falar com você cara a cara. Só se eu não sou homem de Deus que não vai acontecer, Pedro. Até o 3º dia, você se prepara, até o sábado. Sábado para a igreja vai começar das 5 horas da tarde até as 11. Nós vamos ter um intensivaço no sábado. Vai ser monstruoso. Nós vamos aprender coisas que você nunca imaginou. No sábado. A liderança já sabe qual que é o nosso horário. Então, observe. A liderança é das 2 às 4, tá? Discípulos, obreiros e ministros. Das 2 às 4. E depois das 5 até as 11 vai ser pegada. Nós vamos fazer um tempo de louvor, de vigília, de oração, de atos proféticos, de palavra profética. Você vai começar a ver coisas. Você vai começar a sair do seu lugar e profetizar na vida de alguém. Eu não estou falando, eu estou garantindo. Aí não vamos ter mais... Aí sabe por que a maioria dos profetas é corrompido? Você sabe por quê? Porque são poucos. Quando a igreja só tem um profeta, ele acha que é o Deus da cocada preta.
Ó, baixa a bola para falar comigo que eu sou o profeta. Eu sou profeta. Aqui nessa igreja não vamos ter mais problema como esse, porque o cara não vai ser, ele não vai ser visto pelo dom, mas sim pelo caráter, porque dom todo mundo vai ter. Não, você não entendeu, vou te explicar. As pessoas não vão falar assim, ah lá, o homem de Deus, olha lá, prega muito. Olha lá o homem de Deus, esse canta muito. Olha lá o homem de Deus, esse expulsa muito demônio. Olha lá o homem de Deus, esse profetiza. Olha lá, esse é profeta, que ele revela o CPF. Não, porque aqui todo mundo vai ver, todo mundo vai profetizar, todo mundo vai sonhar, todo mundo vai ter visão, todo mundo vai fazer. Pastor, e aí? Como é que eu vou reconhecer que é de Deus? Como é que ele trata a mulher? Como é que ele trata o marido? Como é que ele trata o filho? Se ele é um bom pai, se ele é um bom marido, se ele é uma boa esposa, se ele é um homem de Deus, se ele tem palavra, se ele é um cara que honra a sua palavra, se ele é um cara que trabalha, sustenta a tua casa, sustenta a família, se ela é uma mulher que educa bem os seus filhos. É assim que nós vamos reconhecer quem verdadeiramente são de Deus e não apenas pelo dom, porque dom vai ser derramado sobre toda a carne. E só quem crê levanta, dá um grito de glória e aplauda o nome do Senhor.